Olá, sou Simone Uai, nutricionista, só que hoje eu não vou falar sobre nutrição. Eu recebi um comentário num vídeo e gostaria de falar sobre isso com vocês. Ela disse: eu tenho 38 anos, mas ainda não tenho certeza se eu quero ser mãe. E eu fiquei pensando tanto sobre isso que eu decidi gravar um vídeo para falar um pouquinho para ela e para você que também está na dúvida. E aí, conversando no Instagram com vocês, falaram assim: se você quer ser mãe, se você decidiu ser mãe, faça isso porque é a melhor coisa do mundo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que se você decidiu não ser mãe, também não faça, porque é das coisas mais difíceis que eu decidi fazer na minha vida. Só que na prática, assim, talvez quem esteja na dúvida, isso vai deixar a pessoa mais na dúvida ainda, apesar de ser uma verdade. Eu, por exemplo, quando eu estava grávida, de poucas semanas ainda, eu me peguei pensando assim: meu Deus, agora não tem volta. E como vai ser? E eu sabia que eu ia ter que me privar de um monte de coisa, e coisas que até hoje realmente me incomodam. Por exemplo, eu sei que se eu tô com fome, eu vou ter que, às vezes, ainda fazer a comida pra Ana, que se fosse eu ia me virar com qualquer coisa. Ou eu tô com calor, quero tomar banho, ou qualquer coisa. Mas eu vou ter que fazer antes pela Ana, que hoje tá com 3 anos e meio. Então tá bem mais suave, ela já tem mais independência, autonomia. Mas logo no começo, principalmente, foi bem difícil a adaptação pra mim. Eu, às vezes, sinto que tem gente que nasceu pra ser mãe. Não que eu não goste de ser mãe, mas parece que tem gente que tem mais prática do que eu. Talvez porque tenha tido muitos irmãos, não sei, porque tenha cuidado de alguém. Eu nunca tinha cuidado de alguém antes da Ana. Eu cuidei um pouquinho da minha irmã quando a minha irmã era maior, mas de bebê mesmo. Então eu fico pensando, sabe, por algum motivo tem algumas mulheres, mães, que têm mais facilidade do que outras. E tem algumas mães também que têm mais rede de apoio. Eu andei pensando, né, o que determinava que algumas mães decidiam ter mais 1 ou 2 filhos, e eu vejo famílias com 5 filhos às vezes, e famílias com 1 filho só, que nem eu e meu marido, que só temos a Ana. Quando a Ana tinha 2 anos, eu ainda queria ter um segundo, mesmo tendo mais idade, né? Hoje eu tô com 43 anos, já vou fazer 44. E quando ela completou 2 anos, eu falei pro meu marido: eu não quero mais não. Mesmo se a gente tentasse, conseguisse, sabe? Mesmo com a minha idade, eu falei: eu não quero mais tentar não. Porque quando ela fez 2 anos, foi ficando cada vez mais difícil. E depois começou a ser mais fácil. Hoje eu acho, tem gente que diz que quanto mais passa o tempo, mais difícil fica. Eu fiquei com medo quando me falaram isso. Só que eu tô achando que tá mais fácil com a Ana, porque dá pra conversar, negociar, ela entende mais. Então, e tudo muda, né, de família para família. Tem gente que acha que fica mais difícil, eu achei que ficou mais fácil. E o que eu falei da rede de apoio é assim: para as mães que têm rede de apoio, não vai ser tão difícil tomar um banho, fazer uma refeição, fazer comida. Para as mães sem rede de apoio, fica aquela coisa sofrida, porque assim, né, tem gente que fala: eu quero só chegar no fim do dia, comer, dormir, já sei que eu não vou dormir, eu só quero só comer e tomar um banho. E aí eu venci no dia. Tem gente que fala: não consigo mais nem no banheiro. E só vivendo pra saber. Então, quando a gente fala isso, tem gente que fala: não quer ter filho, não tenha, porque aí vai ficar fazendo drama. Então, tem os dois lados, né? Quando a gente mostra a verdade, tem gente que fala que a gente tá fazendo drama, e quando a gente não mostra, aí vem aquelas mães que falam: ninguém me falou desse lado de ser mãe. Ninguém falou que eu ia passar por isso, 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 isso. Então, eu gosto de mostrar o lado bom e mostrar o lado ruim. Nem sempre eu consigo manter esse equilíbrio quando eu mostro a rotina no Instagram. Ultimamente eu não tenho postado muito sobre a Ana, sobre rotina, eu tenho tentado focar mais na nutrição mesmo. Mas na época que eu postava mais nossa rotina, quando eu tinha mais tempo, agora eu tô tão sem tempo pra postar. Mas as pessoas às vezes falavam que eu tava dramatizando demais, e eu tentava tomar cuidado para não romantizar demais, justamente por isso, porque para as mães que não têm filhos, um dia não pensarem assim: eu vi a Simone e parecia tão fácil.
E também não quero que você pense que é uma coisa somente sofrida. Tem as duas coisas, como tudo na vida. Desde o começo e até hoje, tem momentos que eu boto a mão na cabeça e penso, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Que tem umas horas que bate assim um desespero. Só que no mesmo dia, algumas horas ou minutos depois, a Ana faz alguma coisa assim que eu penso, ai, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, é uma montanha russa. Você vai ouvir muito as mães falando isso, que a maternidade é uma montanha russa. Porque a gente pensa, né? Meu Deus, não devia ter feito isso. Depois, no minuto seguinte, você pensa que foi a melhor coisa. Então, o que eu posso dizer pra você que tá na dúvida, principalmente para as mulheres que têm mais idade, que nem ela falou, que tem 38 anos, e quando eu engravidei, eu tinha 39 anos. A gente fica assim naquela pressão correndo contra o tempo, né? Que a gente não tem mais muito tempo para pensar. Quem tem 20 anos e tá na dúvida, tem mais tempo para pensar. E aí a gente fica pensando, eu tenho que decidir agora, praticamente, né? Tenho pouco tempo para decidir se eu realmente quero ou não. E aí tem gente que acaba falando, eu vou tentar só porque não tem mais tempo. Ou tem gente que continua pensando e aí na hora que vai tentar, vê que poderia ter sido antes, porque depois acabou ficando mais difícil por conta da idade. E lá no Instagram até falaram assim, na conversa, né, que a gente estava tendo, uma das pessoas falaram, congele os óvulos. E tem uma pessoa que eu conversei há umas 2 semanas, que ela também falou que se eu pudesse dar uma dica para quem tá na dúvida, seria essa: congele seus óvulos, porque agora ela tá tentando fertilização in vitro e não tá conseguindo engravidar. E na época, há muitos anos atrás, ela não queria, ela tinha decidido que não queria ter filhos, e hoje ela quer. E aí ela falou, Simone, passa essa notícia, essa informação adiante, de que se as mulheres que estão na dúvida puderem congelar seus óvulos. Eu mesma, na época que eu não estava tentando ainda, eu fui pesquisar e vi que era caro demais pro meu bolso. Então, eu até tive essa ideia, só que eu não congelei porque, né, é muito caro, cá entre nós. Mas agora, falando sério, eu, Simone, nas horas que eu tô desesperada, que a casa tá uma bagunça, que eu não tô conseguindo fazer nada, que eu tô assim, estressadíssima, ainda assim, eu sei que foi a melhor coisa que eu fiz, que eu decidi, porque eu realmente queria ter filhos. E mesmo se a minha casa tivesse organizada, se minha vida tivesse assim, na maior calmaria, e eu conseguindo dar conta de fazer tudo e treinar todos os dias, ainda assim, pra mim, faltaria alguma coisa. Já para outras mulheres, se você conversar com elas, mulheres de 40, 60 anos que nunca tiveram filhos, talvez elas te digam que decidiram não ter filhos e que foi ótimo assim, que para elas está tudo bem assim. E você vai ver aquelas mães que tiveram filhos, que não criaram eles, que foram aquelas crianças que cresceram com os avós. Às vezes até a criança decide morar com os avós, ou às vezes a mãe vê que a melhor coisa para a família toda é que esses filhos sejam criados pelas avós. Então, você vai ver de tudo. Então, é difícil dizer, porque o que aconteceu comigo é diferente do que vai acontecer com você, porque o contexto da minha vida é diferente do seu. Então, você vai ter que pesar isso. Se você tem rede de apoio, se ainda sem rede de apoio você vai ser feliz assim, saiba que você vai ter que se privar de muitas coisas, principalmente sem rede de apoio, ou mesmo com rede de apoio. E o que eu desejo para você é que, seja com filhos ou sem filhos, que você seja muito feliz. E se você decidir ter filhos, lá no meu Instagram eu tenho várias informações sobre fertilidade, sobre infertilidade, sobre gestação e sobre introdução alimentar. Então eu te acompanharia nessa fase toda, desde tentante até quando seu filho já estiver comendo. Então espero ter você por lá no meu Instagram e se inscreva aqui no meu canal, porque eu pretendo voltar a gravar com maior frequência. Muito obrigada, um beijo, até logo!